Olá pessoal, vamos a mais uma live de hoje, um tema extremamente importante e sejam bem-vindos. A live de hoje, olha que tema importante, gente. Se você acha que só homem deve tomar iniciativa na intimidade, olha o que acontece. Eu estou falando aqui uma live que principalmente para a dificuldade que as mulheres têm, devido a alguns fatores, nós vamos falar sobre tomar a iniciativa para a intimidade. Essa live eu vou fazer ela sozinho, normalmente eu faço com a Jéssica, daqui a pouquinho vou me apresentar, mas hoje ela não está bem da garganta, então eu vou fazer sozinho. Mas o tema de hoje é muito importante, por quê? Nós vamos falar sobre intimidade. Quem deve buscar? É só o homem que tem que ter iniciativa? A mulher pode ter iniciativa para a intimidade? Deve ter a iniciativa para a intimidade? Nós vamos fazer esse questionamento. Se você acha que só o homem deve tomar a iniciativa, que a mulher não deve tomar a iniciativa para a intimidade, é legal você ficar nessa live aqui, porque você vai compreender melhor sobre esse processo, tá? Nós temos que desconstruir essa ideia de que a intimidade de um casal deve partir do marido. E não é verdade, tá? Nós vamos mostrar de uma forma bíblica e terapêutica que não é sobre essa conjectura. A intimidade do casal, ela deve partir de quem? É só do marido ou é da esposa? Então nós vamos desconstruir essa narrativa que tem que ser o homem. É o homem que tem que ter iniciativa para a intimidade, tá? Porque aí nós vamos trabalhar um equilíbrio. Porque aí quando a mulher quer? A mulher quer ter uma intimidade, ela quer ter a relação sexual, e aí, ela pode ou não? Ela deve ou não, tá? Então, gente, entenda. Olha que interessante. Você já sentiu que o seu casamento esfriou na intimidade? Olha, eu atendo pessoas todos os dias e chega relato disso, principalmente de mulher. Ederson, a minha intimidade com meu marido não tá bacana, esfriou, tá ruim, né? Já percebeu que seu marido espera o tempo todo que você tome iniciativa? Já percebeu isso? Ah, mas eu acho que quem tem que tomar iniciativa é o homem, será? Então já percebeu que sempre é o seu marido que toma iniciativa, né? E você, como mulher cristã, já se perguntou se isso é plano de Deus? Às vezes você pode pensar assim: Ederson, mas você sobre esse tema, claro que você vai puxar sardinha para os homens. Eu vou te falar da minha formação e vou te provar que não, tá ok? Então nós vamos conversar sobre esse ponto crucial, pouco falado, principalmente nas igrejas. Uma mulher pode ou deve tomar iniciativa para a intimidade? Guarda uma coisa, a mulher pode e deve tomar iniciativa para a intimidade. Quando ela entende isso, isso traz uma propriedade muito forte para ela e para o casamento principalmente. Então, a iniciativa para uma relação sexual, para uma intimidade, é do marido somente. A mulher pode. Olha o que a Bíblia fala em 1 Coríntios 7,13. O marido concede à esposa o que lhe é devido, e também semelhante à esposa ao marido. É devido uma mulher o prazer, a intimidade. E aí a gente pode percorrer a entrega, a fidelidade, mas no caso que a gente está falando de intimidade. Há um compromisso relacional entre um casal, entre o marido e a mulher. É uma entrega mútua, gente. Então, olha que entende. Entenda o seguinte, Ederson, mas você vai falar sobre isso? Você vai falar sobre intimidade, que a mulher também, ela pode ou ela deve buscar quando ela quer? Mas você está puxando sardinha para os homens. Gente, eu sou Ederson Machado, eu sou especialista em saúde da mulher, eu sou sexólogo clínico e educacional, sou terapeuta também de casal e terapeuta individual e sou cristão. Casado há 16 anos com a Jéssica, nós trabalhamos juntos, hoje ela não pode estar na live comigo, mas eu estou aqui principalmente dentro das minhas formações
representar o especialista em saúde da mulher. Eu combato o machismo com força. Por isso que eu já quebro essa condição. Mas você vai falar sobre mulher? É a minha especialidade. É que eu entendo, é que eu estudo há anos. Eu comecei a estudar sobre isso em 98. Às vezes nem nascido você era. E eu e minha esposa, nós temos um projeto para trabalhar com casais. A gente trabalha individual e trabalha com casais também. Onde a gente ajuda os casais a restaurarem a conexão íntima, emocional e espiritual no relacionamento. Então, se essa live faz sentido para você, se essa live ela traz algum significado de eu preciso compreender melhor sobre essa questão da atividade. Você que é marido, às vezes você sente que eu gostaria de ser desejado. Claro, o homem gosta disso também. Você que é mulher, eu tenho dificuldade de tomar iniciativa, ou eu tenho dificuldade em ter prazer no meu sexo. Gente, o que tem de mulher que tem dificuldade de ter prazer, de se entregar, me entrego parcialmente. Essa live é para você. E se você gosta desse estilo de conteúdo, gente, se inscreva aqui no nosso Instagram, no nosso canal no YouTube. Lá na bio tem lá a nossa descrição do nosso canal no YouTube, Ederson e Jéssica Terapeutas, onde eu e minha esposa trabalhamos essa temática com vocês. E é claro, né? Nós temos conteúdos todos os dias, toda semana tem live, todo dia tem conteúdo sobre relacionamento. Percorrendo aí a esfera da intimidade, da sexualidade e das emoções, do comportamento relacional entre o casal. Então, nos segue, porque você vai sempre ter fatias de conhecimento que é claro que vão agregar para você, para a tua vida relacional, tá? Ô, gente, a gente sabe que o que as pessoas querem, o que você quer, né? Ter uma vida íntima mais viva, espontânea e prazerosa. A intimidade, ela é manifesta no corpo, é o auge do prazer corporal e emocional. E a gente sabe que as pessoas querem isso. A pergunta é, mas elas têm isso? Você está feliz na cama? Você está feliz na sua intimidade? O sexo que você tem com o teu marido, que você tem com sua esposa, é o que você gostaria? Agora, é claro que você queria ter uma vida mais viva, mais íntima, mais forte. Se sentir desejado e valorizado como mulher. Não tem nada pior que uma mulher se sentir desvalorizada. O meu marido não me deseja, eu sinto que ele não olha para mim mais. É como se eu fosse invisível. É uma dor e é uma vontade de querer se sentir desejada, valorizado como mulher. Isso é com certeza. É claro que você quer ter liberdade no seu relacionamento sem o peso da culpa. A culpa destrói relacionamento. Então você quer ter uma entrega na cama sem peso e sem culpa. Ser admirada e surpreender positivamente seu cônjuge. Quem não quer ser admirado, gente? Então a gente sabe que você quer ser admirada também como mulher e também na sua intimidade. E sentir que o casamento ainda tem paixão, tem novidade, tem aprendizado, tem aprendizagem. Essa é a questão. Então você não se casou para ter uma vida fria, monótona, não. Mas quando era na época da paixão era maravilhoso, né? Quando o casal estava apaixonado, aquela coisa toda, só que isso passa. Mas você não quer viver nessa monotonia, né? Você quer ser tocada, você quer ser desejada, você quer se sentir pertencente, você quer ter uma intimidade digna, com prazer, algo extremamente confortável. Você quer conseguir se entregar para o teu cônjuge, né? Como mulher e esposa, sentir cumplicidade na cama. Só que as pessoas não conversam sobre isso. Eu estou aqui para conversar sobre isso. Porque eu sei que quantas mulheres se sentem travada, insegura, para ter a iniciativa de uma intimidade. Ederson, eu tenho vergonha de começar uma relação sexual. Eu corro da relação sexual. Eu finjo que está gostando. Essa mulher, ela não consegue ter uma iniciativa. Por quê? Ela corre o máximo possível. Foi ensinada a mulher de Deus deve esperar o marido agir. Não, mas o marido que tem que agir. Ensinaram isso muitas mulheres.
principalmente cristã, não procure seu marido. Gente, tem pessoas mais velhas, eu já vi um homem falando o seguinte: uma mulher nunca pode procurar um marido para intimidade. Fala de um marido idoso. Nunca deixe uma mulher procurar seu marido. Por que não? Por que a mulher não pode ter iniciativa? Você se sente culpada quando sente desejo. Olha que forte. Tem mulher que se sente culpada porque ela está desejando o marido dela. Aí que tem. Não estou falando que ela está desejando o outro homem, não. Sente culpa por estar desejando o próprio marido. O casamento caiu na rotina e parece desanimado. Sabe a relação sexual que você tem? Vê se eu não estou falando a verdade. Você sabe como é que vai começar, como é que vai terminar. É a mesma coisa. Anos. Já sei qual vai ser o passo a passo de quando começa a intimidade e como termina. E se não está querendo mais isso na sua vida. Já tentou seduzir, sentiu rejeitada, isso doeu. Coloquei uma lingerie, mesma coisa que nada. Dei indícios que eu queria, mesma coisa que nada. Isso, gente, acontece e muito na clínica, nos meus atendimentos, dentro de consultório. Olha o que a Bíblia fala em Gênesis 2:25. E andavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Deus fez Adão e Eva para andar nu. Sabe o que essa nudez significa? Transparência. Eu não posso ter nada que vai ofuscar entre eu e a minha esposa. Tem que haver transparência, gente. E andava nu no paraíso Adão e Eva. E a pergunta é: como que está a transparência entre o casal? Eu tenho vergonha de conversar sobre intimidade com meu cônjuge. Não há transparência nesse relacionamento, não deveria ser assim. E Deus fez Adão e Eva nu. A nudez e a transparência. Você tem coragem de conversar sobre intimidade com o teu cônjuge? Ele sabe dos seus desejos? Ele sabe da sua vontade? Você tem vergonha de iniciar uma intimidade? Estou levantando esses questionamentos aqui. Por quê? Muitas mulheres foram ensinadas que o homem sempre tem que tomar iniciativa. E se ela fizer isso, ela é vulgar. Já ensinaram homens assim: olha, deixa sua mulher tomar iniciativa, porque a sua esposa não pode ser vulgar. E essa crença, gente, ela destrói relacionamento. Ela destrói relacionamento. E quais são as consequências? Intimidade ruim do casal, homens desmotivados, mulheres frustradas sexualmente falando, casamentos frios e distantes. Consequência de quando não há uma transparência, não há uma nudez do casal. Homens desanimados, mulheres frustradas, casamento frio. E olha o que a Bíblia fala em 1 Coríntios 7,4. O corpo da mulher não pertence somente a ela, pertence ao seu marido, mas também, da mesma forma, o corpo do marido não pertence somente a ele, mas pertence à esposa. Não pertence somente. O que quer dizer com isso? Pertence a ele também e pertence a ela. Então a Bíblia está dizendo que o corpo da minha mulher pertence a mim e o meu corpo pertence a ela também. Se é pertencente a mim, gente, eu tenho total propriedade de causa, no sentido de é meu. Eu posso ter a liberdade de conversar sobre, de não ter barreira sobre. Mas na verdade acontece o contrário. Responde essa pergunta para mim. Você que responde essa pergunta para mim, sim, emocional. Você vai responder para você. Você tem propriedade sobre a sua intimidade com o teu parceiro ou com a tua parceira? Você sabe tudo que ele gosta? Você sabe tudo que ela gosta? Vocês já conversaram sobre tudo que diz respeito à intimidade? Posso contar a minha realidade clínica de consultório, como sexólogo, como terapeuta de casal, como terapeuta individual? Eu nunca peguei um casal que falasse que tivesse uma propriedade imensa. Edson, eu e minha esposa, ou eu e meu marido, a gente conversa sobre tudo. Nunca. Se eu tenho dificuldade de chegar ao teu meu marido, tem mulher que sofre com isso.
eu tenho dificuldade de me aproximar ou até de iniciar a intimidade. E aí está faltando mutualidade, parceria e equilíbrio. Porque posso falar uma coisa? Os homens também querem ser desejados. Para um homem isso é muito importante. Vou reafirmar o que eu estou falando aqui, Edson, mas você é um homem falando que uma mulher pode e deve buscar intimidade, para iniciativa para ter uma intimidade, você está puxando sardinha para os homens. Não, eu sou especialista em saúde da mulher. Eu estudo mulher desde 1994, quando eu me pós-graduei, quando eu me especializei em mulher. Então eu sei o que eu estou falando. A dificuldade que uma mulher tem para se entregar. Claro, gente, nós estamos numa live aqui. Eu não consigo entregar todo o conteúdo disso, mas eu tenho metodologia de trabalho junto com a minha esposa que a gente ajuda as mulheres a destravarem, a ela entender por que eu tenho dificuldade em iniciar uma atividade com meu marido. Ao próprio marido, às vezes, que está frustrado, porque ele não se sente desejado, mas ele entendeu por que a mulher dele não consegue ter essa iniciativa. E a gente quer que tenha resultado, que o relacionamento vá para outro nível. Porque a nossa proposta de trabalho, eu e minha esposa, é ajudar os casais a restaurar essa conexão. Porque há uma desconexão emocional, há uma desconexão também aí íntima. O casal fica desconecto. E a gente quer buscar o quê? Restaurar isso, trabalhando no casamento com liberdade, com intimidade e com conexão. Dentro dos preceitos que o casal julga fundamental para eles. Não estou falando de libertinagem, não. Mas liberdade de expressão. Liberdade de querer, liberdade de poder fazer. A gente sabe, gente, que tem obstáculos, culpa, crença, a própria igreja. Como cristão eu te falo, a igreja pecou e peca, muitas igrejas, mas eu não acho que pode falar de sexo. Por que não? Se eu não falar de sexo como cristão, como sexólogo, para vocês, quem vai falar? A pornografia, o Google, os amigos tortos. E eu acho melhor você escutar com base bíblica e com base, digamos, no manual da sexologia clínica, no manual da terapia de casal, que é a minha área, para falar embasado aquilo que é saudável, mas a igreja não fala, ainda condena. Tem igreja que não permite falar sobre sexo. Se eu não conversar sobre sexo de uma forma séria, responsável, dentro da palavra de Deus e dentro do manual da Bíblia, quem vai conversar? Eu já tive paciente que foi buscar na pornografia cristã, buscar na pornografia para aprender a aprimorar o sexo, acabou gostando pra caramba. E fala, eu sinto culpa, eu gostei daquilo, eu sei que está errado, pornografia não é saudável de forma alguma, e eu fui na fonte errada. Por quê? Porque faltou fonte. Por isso que os pastores, líderes, precisam rever conceitos. Claro, né? Cuidado com quem vai falar, o que vai falar. Mas é importante falar. É uma bandeira que tem que falar. Por quê? Porque eu tenho que entender que nós somos corpo, alma e espírito. E tem que haver um alinhamento nessa tríade para que a pessoa tenha melhor qualidade de vida relacional. E aí a gente não vê tantos pastores traindo, caindo. Por quê? Porque dentro de casa a vida está ruim, a intimidade do casal está ruim, por muitas vezes a culpa dele. E aí vem o ministério todo cair por água abaixo, por falta de conhecimento, de conhecer a verdade. A própria Bíblia fala, a verdade liberta, mas não tem conhecimento da verdade. Então entenda isso, gente. Tomar iniciativa não é vulgarizar, é se entregar, é ter conhecimento de causa e propriedade. Eu sei o que eu quero e como eu quero. A intimidade é também emocional, física e espiritual. Eu vou fazer uma live para vocês falando sobre a intimidade no aspecto espiritual. E o prazer conjugal é a maior bênção que Deus colocou na vida do ser humano. Sabe o que a Bíblia fala em Hebreus 13:4? Digno de honra entre todos é o matrimônio e o leito sem mácula. Olha o que Deus está falando. Digno de honra entre todos, acima de todos é o casamento e o sexo. Porque ele fala leito sem mácula. Leito é a cama. E mácula é mancha, é sujidade, é impureza. Digno de honra é o casamento e a intimidade de um casal.
Pensa comigo, qual é o melhor sentimento que tem no corpo de manifestação de prazer? Qual que é maior que supera um orgasmo, uma intimidade entre um casal? Não existe. E quem criou isso? Deus. Aí a igreja fala, mas não pode falar. Pô, eu não posso falar aquilo que Deus criou. Mas sabe por que muitas igrejas não falam? Porque tem muitos líderes que não têm propriedade de causa. Eu vou falar daquilo que eu não conheço. Como um pastor vai falar de intimidade se a vida sexual dele é ruim? Se a mulher dele não é satisfeita? Eu prefiro não entrar nesse assunto. Mas ele tem que saber? Não, mas tem que buscar ajuda. Eu sou sexólogo, eu sei o que eu estou falando. Eu sou cristão. Eu tenho um ministério de casais, eu e minha esposa. Mas eu estudo sobre isso. Nem todo mundo vai estudar e vai saber. Mas é obrigação buscar ajuda. E eu estou aqui para te ajudar. Então nós temos aqui essa página, o nosso Instagram, o nosso canal no YouTube, para te ajudar. Justamente a ter esse conhecimento. Por isso você tem que ficar com a gente. Por isso assina, se inscreva no canal, segue a gente no Instagram para você ter conhecimento. Porque aqui a gente traz conteúdo todos os dias, live toda semana, sobre tudo que diz respeito a relacionamento, na esfera espiritual, emocional e comportamental. Uma vez que nós somos formadores profissionais dessa área e formadores de opinião, justamente para te ajudar, tá? E como é que eu posso resolver, Ederson? Eu gostaria de buscar ter mais iniciativa para ter a intimidade com meu marido. Eu gostaria disso. Eu tenho dificuldade, até porque minha vida sexual não é boa. Se minha vida sexual não é boa, como é que eu vou buscar intimidade? Mas eu estou falando aqui, o tema, nós podemos fazer uma live sobre isso, por que minha vida sexual não é boa, né? Percorrer sobre esse caminho. Mas o foco aqui é porque eu tenho dificuldade de iniciar uma vida íntima. Primeira coisa, gente, eu vou fazer uma pergunta. Vou começar agora a entregar para vocês aqui algumas aplicações práticas. Agora aí nós temos uma consultoria aí 0800. Por que a tua vida sexual não é boa? Ou melhor, a tua intimidade, a entrega, a iniciativa. O que é sexo para você? Guarda isso, anota isso aí. Olha, anota essa dica. O que é sexo para você? É algo bom, maravilhoso ou ruim? E eu estou falando principalmente para vários tipos de pessoas, mulheres principalmente, que sofrem demais, sofrem até mais. Qual é a sua crença sobre sexo? O que você aprendeu sobre sexo? A palavra sexo para você soa como algo bom ou ruim? Eu já atendi várias mulheres que falaram, Ederson, eu nunca tive orgasmo na minha vida. E essa mulher tem dificuldade, esse perfil, de iniciar uma vida, iniciar a intimidade. Eu quero até ter relação, mas eu fico travado. Então, precisamos trabalhar a crença, ou as crenças que dizem respeito à intimidade. Qual é a sua crença, né? O que você pode aplicar? Não tem nada que não vai ser melhor do que o diálogo. Conversa. Diálogo com o seu cônjuge sobre esse tema, sem cobrança e com afeto. Diálogo entre vocês dois. Estou dando aqui uma aplicação para vocês, gente. Não consigo trazer todo o contexto, porque dentro dessa crença a gente consegue entrar mais a fundo e provar para você aquilo que você não está enxergando, que é muitas das vezes inconsciente, sobre a dificuldade que você tem em iniciar uma atividade, em ter uma vida sexual prazerosa. Eu não consigo fazer isso aqui. A gente tem uma metodologia para isso. Eu e minha esposa trabalhando, quer ser um casal ou individual. Nós trabalhamos com os dois, como terapeutas de casais, como terapeutas sexuais, como cristãos a gente consegue. Mas aqui eu estou trazendo uma fatia, por isso que você tem que nos seguir, porque uma live vai complementando a outra. Então, gente, começa com diálogo, sem cobrança, com carinho e com gestos, elogios, toques sutis. Marido, enxerga a tua mulher.
De repente ela está dando todos os indícios que ela quer ter intimidade e você não está enxergando ela. Olha para sua mulher. Gente, a vida está tão corrida que às vezes está passando, eu não estou vendo. Peraí, está na cara que essa mulher quer ter intimidade. De repente essa mulher tomou banho e colocou uma roupa mais sensual. Leia essa mulher. Você já viu aqueles memes que tem aqui mesmo no Instagram? As roupas que as mulheres usam que diz respeito se vai ter intimidade ou não. Dependendo do pijama que ela usa, comprido, feio, ó, hoje tá fechado. Tem roupa que ela usa, hoje tem chance. Tem roupa que hoje tem. Mas às vezes o marido nem enxerga a mulher. Então você tem que enxergar a sua mulher. Sua mulher dá indícios que ela quer ter relação sexual pela roupa que ela coloca quando ela vai deitar, pelos olhares, pela sutileza. Tem mulher que tem dificuldade de enxergar por inteiro, mas ela vai caminhando, dando todos os sinais para que os homens possam reconhecer, opa, essa mulher quer ter intimidade, ainda que com vergonha. Então valorize isso nela e faça isso, tá? Prepara um ambiente, gente. Como é maravilhoso o ambiente. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. A tua cama te convida para intimidade? É uma cama atrativa? É uma cama que bagunçada? Quando você chega no hotel, aquela cama bonita, com travesseiros bem arrumados, um lençol bacana, como é que é a tua cama? Tem cama, gente, que é uma bagunça, roupa para lavar, roupa para passar, brinquedos. A cama fica assim quase 24 horas. Pergunta: a tua cama é um convite para a intimidade? O teu quarto é um convite para a intimidade? Olha que pergunta que eu estou fazendo. Então prepara um ambiente. Porque quando eu preparo, gente, só o ato de preparar já me gera emocionalmente condições favoráveis para hoje tem. E eu já começo a consumir emocionalmente aquela perspectiva do que vai acontecer. Isso é bom para a saúde emocional e para a entrega. Outra coisa, gente, sente culpa. Se sente culpa, você tem que buscar a Deus, ore a Deus, peça o Espírito Santo. Busque ajuda, aconselhamento com quem tem propriedade de trabalhar isso. Faça terapia. Como é que você vai para a cama com culpa? Eu faço intimidade por obrigação, não vai dar certo não. Cheio de culpa. A pergunta é, eu não consigo trabalhar isso aqui com vocês, mas eu consigo sim entender que o porquê dessa culpa. Nós temos todo um caminho, trajeto para trilhar isso com você, tá? Redefina o que é santidade. Porque vamos lá, a Bíblia fala, o nosso sexo, né, eu digo de honra entre todos, é um matrimônio bem como leite sem mácula. É uma cama sem mancha, sem sujidade. O nosso sexo tem que ser santo. Mas o que é o sexo santo? O que é o sexo santo, gente? O que é ser santo? Gente, ser santo não é ser perfeito. É ter atitudes coerentes com a palavra de Deus. Porque eu sei o que é imoral. O teu sexo, ou ele é santificado, ou ele é profano. E sexo santificado, não estou falando aqui de santidade, numa divindade, não é nessa conjectura, mas é tudo aquilo que eu posso fazer e que me é permitido e que é extremamente prazeroso. A gente consegue passar tudo isso para vocês. Não é a finalidade da live aqui, mas eu consigo descrever para você. Nós temos todo o contexto de o que é o sexo abençoado com o auge do prazer, com orgasmos múltiplos e com a bênção de Deus. Então entenda isso, gente. Nada é à toa. Eu tive uma paciente que ela falava assim, Ederson, eu tinha dificuldade de iniciar uma relação sexual e de ter prazer na minha casa. Mas era na casa dela. Olha que interessante. E eu falei, eu já contei esse caso aqui, eu vou contar para vocês. E eu falei com ela assim, descreve seu quarto para mim. Olha que história. Paciente com dificuldade de entrega na intimidade. E uma mulher muito católica, muito religiosa, muito fiel, fazia tudo aquela mulher de estar na igreja mesmo e de exercer o que o catolicismo pede, com excelência.
Ela falou assim, ó, no meu quarto tem minha cama, em frente à minha cama tem uma cômoda, tem uns santinhos e um porta-retrato na câmara da minha família, em cima da minha cômoda tem um crucifixo com Cristo, do lado tem duas cabeceiras, numa cabeceira está a foto dos meus pais, que eu guardo lembrança, no outro tem uma Bíblia, tem um santinho. Porém, essa mulher traz uma crença de que sexo, igual vocês, eu gosto de sexo e Deus não combina. Eu prefiro nem conversar sobre isso, porque eu acho que, sei lá, é meio que pecado. Como que essa mulher vai ter prazer sexual se para ela, eu estou repetindo, para essa mulher, sexo é pecado? Como é que ela vai se entregar com um monte de santo no quarto dela? A cruz, Jesus olhando para ela, os avós, os pais dela, no caso, né? Do lado da cabeceira. E eu fiz uma manobra com ela. Ela limpou tudo aquilo que poderia ser empecilho para ela. E essa mulher conseguiu se entregar. Por quê? A concepção de sexo para ela é dentro de um contexto religioso. E não dá certo isso. Não dá certo. Então, gente, eu tenho que entender qual é o contexto que eu estou inserido. E é óbvio que essa mulher tinha dificuldade de iniciar uma vida sexual. A intimidade, né, do casal. Aprenda uma coisa, homem também gosta de ser desejado, ser conquistado. E claro, a mulher também. O grande problema do casal é cair na rotina. Olha o que nós falamos aqui nessa live, gente. A intimidade do casamento é o presente de Deus. Deus criou. Quando Deus, você já parou para pensar que Deus nos deu a bênção da procriação com prazer? Porque o animal é por instinto. Nós somos os únicos animais que fazemos, também procriamos com prazer e temos sexo fora da procriação. É Deus que criou isso. A iniciativa pode e deve ser de ambos, com liberdade e sabedoria. A iniciativa para ter uma intimidade é do casal, não é do homem somente, não. É da mulher também, é de ambos. Com sabedoria, com liberdade. Quando a mulher entende isso, gente, o casamento é rescindido. Porque o casamento vai para outro nível. Será que o teu marido não sente falta também de ser cortejado, sexualmente falando? Agora, marido, faça por onde durante o dia também, durante a vida, né? Lembra que uma mulher, para ela entregar o corpo dela, primeiro ela entregar a alma dela. Antes de tocar o corpo da mulher, toque a alma dela. Uma mulher, para ser honrada deitada, primeiro ela tem que ser honrada em pé. Então, uma mulher que se sente honrada, se sente desejada, valorizada, você, mulher, parte para cima também. Ajuda o seu cônjuge. Ajuda o seu cônjuge no sentido de conquiste ele também. Ser desejado faz bem para a saúde emocional do casamento. E nós temos todo um trabalho para caminhar por esse contexto. Eu não consigo entregar aqui. Não consigo entregar aqui numa live de 50 minutos. Mas fica ligado com a gente que nós vamos sempre trazendo conhecimento, fragmentos de condições que vão aprimorar a vida de vocês. Mas às vezes você pensa, Edson, mas eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha de intimidade do meu corpo. Uma pergunta, você faz sexo com a luz apagada, só apagada, meia luz ou indiferente? Tem gente que é só apagada. Tem mulher que fala, meu marido só gosta de fazer no escuro. Por quê? Essa pergunta tem que ser respondida. Eu tenho vergonha. Por que você tem vergonha? O corpo da mulher pertence ao marido, o corpo do marido pertence à mulher, isso é bíblico. Eu tenho vergonha. Qual é a raiz dessa vergonha? Mas tudo começa com um passo pequeno e seguro. Diálogo. Já entreguei isso há pouquinho tempo atrás. Mas meu marido pode pensar mal de mim. Se há diálogo, ele vai se sentir valorizado. Claro, marido, também você tem que trabalhar isso com você. Se você tem a concepção que sua mulher não pode procurar, você tem que buscar ajuda. Esse machismo aí está muito forte. Por que a sua mulher não pode procurar? Mas eu não fui criada assim. Bom, a Bíblia fala, e deixará pai e mãe, unir ao teu cônjuge e vocês vão se tornar uma só carne. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando eu tenho que deixar pai e mãe, eu tenho que deixar essa história também. O fato como você foi criado pelo teu pai e tua mãe não define quem você é.
Não quer dizer que nós estamos falando aqui de uma verdade absoluta. Entende? Mas eu não fui criada para poder iniciar uma vida íntima com meu marido, porque minha mãe não fazia isso, minha avó não fazia isso, mas você pode fazer a diferença. E Deus tem o poder de renovar todas as coisas, de trabalhar até essa dificuldade que você tem. Então, gente, você já passou por qualquer condição assim? Conhece alguém? Se você conhece, caminha essa live para alguém que tem essa dificuldade de se entregar na cama, de ter uma vida sexual com mais plenitude. Eu sei que conversar sobre sexo é difícil para muita gente. Eu sei disso. Eu sou sexólogo. Eu sou especialista em saúde da mulher. E eu sou cristão. Estou pegando 3 vertentes aqui que são complexas pra caramba. Mas é necessário. Porque se eu não conversar sobre sexo, a pornografia vai conversar da forma pior distorcida que existe. E mentirosa. Fake news mesmo. Entenda isso. Faz sentido, gente? Faz sentido isso? Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Nós estamos falando sobre intimidade, a dificuldade que as pessoas têm de se entregarem, de iniciar uma vida íntima. Mas a gente está aqui para trabalhar, mostrar para vocês que ambos, o marido e a mulher, têm direito ao prazer de iniciar uma relação íntima, uma relação sexual. Porque até nisso pode comprometer pela carência. Eu sou homem, parece que minha mulher nunca me deseja. Isso para um homem também é ruim. Ederson, mas você é homem, está falando isso? Mas eu estou aqui para defender as mulheres. Eu sou especialista em saúde da mulher, gente. Eu defendo o machismo com unhas e dentes. Eu me especializei há 21 anos atrás. E eu sei o que eu estou falando. Entende, gente? É isso que eu queria trabalhar com vocês. Se fez sentido para você, curta esse vídeo. Deixe um comentário. Oi, Letícia, um beijo para você, querida. Acabou de entrar. Letícia foi minha aluna da faculdade, uma excelente aluna. Gente, eu tenho que falar sobre isso, porque se eu não falar, quem vai falar? Intimidade, sexualidade, as pessoas estão sofrendo calado quanto a isso. E eu estou aqui literalmente, para trazer para vocês aquilo que deve ser dito, de forma séria, responsável e trazer conhecimento. Alguém tem uma pergunta para a gente encerrar essa live? Alguém tem algum questionamento sobre o que diz respeito a sexo, a intimidade, a entrega, a dificuldade de iniciar? Eu respondo. Se você, Ederson, eu tenho vergonha até de escrever aqui, pode me mandar lá no direct. Manda no direct que eu faço questão de te responder para você... para você tirar a sua dúvida, que a sua dúvida seja sanada. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Então, concluímos essa live dizendo que para iniciar uma vida sexual não necessariamente é responsabilidade de um dos cônjuges, mas dos dois. E guarde essa frase: tudo aquilo que eu não nutri morre, inclusive a intimidade. Eu tenho casais que não fazem sexo há anos. Morreu a intimidade deles. Isso não é saudável. Tá? Porque é conexão, é entrega, é prazer. Aonde está canalizado esse prazer? Claro, a gente tem que avaliar as circunstâncias. Se não tem nenhum problema aí de base fisiológica, qualquer problema aí, está em depressão, enfim, claro que existem condições que fazem com que o casal não tenha sexo, mas o casal não tem nenhum problema fisiológico, neurológico, por que não tem intimidade? Tem que buscar ajuda, tá ok? Deus abençoe vocês, fique ligado às nossas redes, todos os dias vocês vão ter aqui conteúdo que vão falar sobre intimidade, sexo, casamento, relacionamento, tá bom? Deus abençoe vocês e até a nossa próxima live. Tchau, tchau.